Olá, o Senado agora está no ar. A Comissão de Agricultura analisou 14 itens na manhã desta quinta-feira. Destaque para a matéria aprovada que exige ampla defesa para produtores acusados de trabalho escravo. A matéria exige que denúncias de trabalho escravo contra produtores rurais tenham um processo transitado e julgado pela Justiça antes que a concessão de crédito rural por órgãos públicos seja negada. Segundo o relator da matéria, hoje estas medidas podem ser aplicadas em âmbito administrativo por fiscais do Ministério do Trabalho. Ao invés de a decisão ser julgada administrativamente, eu propus que essa decisão seja julgada pelo Poder Judiciário, que permita então ao agricultor a ampla defesa ao contraditório e que efetivamente está estabelecido na Constituição Federal. Se isso permanecer como está na legislação, imediatamente o nome do produtor ele é lançado numa lista negra e ele para de ter acesso a crédito e a sua vida simplesmente é destruída empresarialmente e nos bancos, nos lugares que ele tem crédito. Então, a proposta que está aqui hoje é uma proposta de ninguém é favorável ao trabalho escravo, todos devem obedecer à lei, porém, também o cidadão tem o direito de se defender, de contra-argumentar aquele fiscal que lá esteve na fazenda e provar de que aquela avaliação dele está errada. Eu concordei com o relator que seja aplicada a penalidade quando transitar a decisão no judiciário, né, for transitado em julgado, para poder observar se houve mesmo crime, se não foi uma mera inflação trabalhista. Além da discussão dos itens da pauta, os senadores demonstraram preocupação com a situação política e econômica do país. A senadora Ana Amélia enfatizou a responsabilidade do Congresso neste momento. Os senadores todos aqui no Senado têm conversado sobre isso. Há uma disposição clara de todos nós aqui, não tenho dúvida, em relação à contribuição responsável que nós parlamentares aqui daremos sem criar constrangimentos, não a presidente da República, mas sem criar constrangimentos à governabilidade, à administração do país. Nós estamos vivendo um momento muito delicado. A presidente Dilma Rousseff sancionou com vetos a lei complementar que permite a estados, Distrito Federal e municípios utilizar recursos de depósitos judiciais como receita para pagar, por exemplo, despesas com precatórios, previdência social e dívida pública. Um dos trechos vetados previa o pagamento de multas pelas instituições financeiras em caso de descumprimento dos prazos para os repasses aos entes federados. Os vetos presidenciais à nova lei ainda serão analisados em sessão do Congresso. A legalização do aborto voltou a ser debatida na Comissão de Direitos Humanos. Esta foi a terceira de uma série de audiências públicas que estão sendo promovidas pelo colegiado. Os parlamentares da comissão devem decidir se apresentam ou não um projeto de lei para regulamentar o aborto voluntário pelo SUS. A mudança na legislação foi sugerida por cidadãos por meio do portal E-Cidadania. A audiência foi concorrida, com participação intensa de grupos contra e a favor do aborto. O público reagia calorosamente às opiniões, de acordo com o lado que defendia. A polêmica do tema trouxe ao Senado deputados conhecidos por suas posições firmes, mas opostas. Falar que o assassinato de um bebê, ele tem que ser protegido pela lei, isso é absurdo, senhor presidente. É absurdo. Que essas pessoas coloquem a mão na sua consciência. Todos aqui que aprovam o aborto até a 12ª semana sobreviveram. Então é uma covardia falar em nome daqueles que não podem nem sequer vir ao mundo para poder se defender. As mulheres vão continuar abortando, não há Estado que proíba. Então nós temos que encarar essa questão não como uma questão moral e religiosa, até porque nós vivemos num país plurireligioso e um país em que há pessoas que não são religiosas, que não professam nenhuma fé. Nós vivemos num Estado laico democrático de direito. Nós vamos ter que encarar essa questão como uma questão de saúde pública. Nas audiências sobre aborto, os dados são frequentemente questionados. Uns dizem que o número de mulheres que fazem aborto no Brasil passa de 1 milhão por ano. Outros consideram números bem menores do Ministério da Saúde e discordam que a prática seja um problema de saúde pública.
Dessas 470 mil mulheres que morrem, 1.600 morreram por causas relacionadas à gestação, parto e puerpério. E em relação ao aborto, 135 casos. Isso corresponde a 0,03% dos óbitos que acontecem no Brasil em relação às mulheres. Isso é fato. O aborto é sim uma questão atual, mas o problema não é o aborto. O aborto é consequência de um problema, que é a gravidez indesejada. Então vamos na gravidez indesejada. Como? Planejamento familiar, educação sexual. Vamos ensinar as nossas adolescentes, vamos ensinar as nossas jovens. A pesquisadora Débora Diniz, autora de um estudo sobre o aborto no Brasil, bastante citado em debates, falou que, apesar da imprecisão dos dados, sabe-se que mais de 7 milhões de brasileiras já interromperam a gravidez por opção. Quem são elas? As mulheres comuns. Mulheres como hoje estão aqui, com mulheres como aquelas que nos ouvem. Elas têm filhos, elas são jovens, elas têm entre 22 e 29 anos. Elas têm religião, como aquelas que hoje aqui estão representadas para falar contra o aborto. Elas têm um companheiro. Não se trata meramente de disputa ideológica, mas de responsabilização do Estado sobre medidas a serem tomadas e que venham a impactar indicadores de morbidade e mortalidade que denunciam a vulnerabilidade de mulheres brasileiras a terem direitos básicos violados, como o direito à vida e à saúde. Apenas uma sociedade que não se importa com as mulheres desconsideraria uma das maiores causas de óbito materno como questão de saúde pública. Nós recebemos quase 1.000 comentários pelo E-Cidadania sobre o debate em discussão e vai continuar o debate, não encerra aqui. As Procuradorias da Mulher do Senado e da Câmara realizaram em conjunto com a bancada feminina no Congresso um debate sobre a Lei Maria da Penha e as consequências da violência intrafamiliar na infância. As convidadas destacaram os avanços no combate à violência doméstica alcançados graças à Lei Maria da Penha, mas apontam algumas áreas que precisam de atenção. Por exemplo, a necessidade de tratamento e recuperação do agressor, para que ele não dê início a um novo ciclo de violência depois que for solto. O efeito das agressões contra a mulher nas crianças da família também podem ter graves desdobramentos. A criança que convive, que vive neste meio, infelizmente, ela é uma reprodutora da violência doméstica no futuro. Porque a criança que desde a gestação acompanhou a violência doméstica, ela sente aquela situação como normal. A minha mãe sofre xingamentos, a minha mãe sofre agressão, e eu vou ter que reproduzir isso se eu for homem, no futuro, com a minha futura esposa, com a minha futura mulher. E a menina vai aceitar essa agressão de forma natural, como se fosse natural na vida dela ser mulher e ter que aceitar essas agressões. Alterar a Lei Maria da Penha para garantir o atendimento adequado às crianças é uma possibilidade que já está sendo estudada pelos senadores. Estender ou fazer uma reavaliação da Lei Maria da Penha, fazendo com que essa criança seja abrigada de forma completa, com psicólogos, com orientadores, com atividades para essa criança, é fundamental para que a gente tenha um bom resultado. O plenário aprovou nesta quinta-feira o projeto que torna obrigatória a informação em embalagens de alimentos, remédios e bebidas da presença da substância fenilalanina. A mensagem é dirigida a portadores de doenças do metabolismo. A proposta segue para a Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram também 5 acordos internacionais, entre eles o que estabelece cooperação com o Uruguai para melhorar a conexão de internet entre os dois países. Os acordos entram em vigor depois de promulgados em sessão do Congresso. A comissão que investiga a venda de sentenças no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ouviu 2 ex-conselheiros que votaram pelo abatimento de quase 100% de multa milionária imposta a uma montadora de automóveis.
A estimativa é que o esquema de venda de sentenças dentro do CARF, anulando ou reduzindo o valor de multas, tenha causado um prejuízo de 19 bilhões aos cofres públicos. Não há explicação para uma coisa dessa. O senhor não está falando a verdade. O senhor mentiu aqui, sem nenhuma dúvida. A Mitsubishi, multada em 266 milhões, pagou apenas menos de 1 milhão. A CPI ouviu hoje 2 ex-conselheiros do CARF que participaram do julgamento do recurso. Maurício Taveira e Silva, auditor fiscal da Receita Federal, alegou que nunca nem ouviu falar em qualquer irregularidade nos quase 10 anos de conselho. Nem ele, nem Antônio Lisboa Cardoso, indicado pela Confederação Nacional do Comércio, conseguiram convencer os senadores. Por que a montadora de automóveis pagou 24 milhões a empresas de advocacia ligadas a ex-conselheiros? Era comum ele abandonar as teses defendidas por seus colegas representantes do fisco na sessão e acompanhar os votos dos representantes dos contribuintes? Também não souberam explicar como o resultado do julgamento que encolheu a multa foi antecipado num e-mail em poder da comissão. À meia-noite, 57 minutos e 16 segundos, dia 28, dia da votação, o senhor José Ricardo da Silva encaminha um e-mail ao seu Mauro. O presidente da comissão, senador Ataídes Oliveira, deve encaminhar as notas dos depoimentos à Polícia Federal pela suspeita de falso testemunho. Óbvio que quem participou do processo não vai chegar aqui e dizer não, eu acertei meu voto, obviamente, mas isso ajuda muito na composição dos elementos para que depois não só a CPI, mas o Ministério Público e a Polícia Federal chegue a uma boa conclusão, um bom termo. A Comissão de Relações Exteriores aprovou 2 indicações na reunião desta quinta-feira. Flávio Rocha Júnior para embaixador no Senegal e José Borges dos Santos para chefiar a representação brasileira na Suíça. As indicações precisam ser aprovadas também pelo plenário. A partir desta sexta-feira, a TV Senado chega em sinal digital a Boa Vista, Roraima. É a 20ª capital onde a população terá acesso à nossa programação em sinal aberto. A inauguração do novo canal vai acontecer às 10 da manhã na Assembleia Legislativa do Estado. Debates sobre temas importantes para o país. Votações de propostas que afetam a vida de todo mundo. Hoje, em Roraima, apenas quem tem TV a cabo pode acompanhar o trabalho dos senadores por meio da programação da TV Senado. A partir de agora, os moradores de Boa Vista e região metropolitana poderão acompanhar toda a programação da TV Senado em canal aberto. A novidade é resultado de mais uma parceria que tem permitido à TV Senado chegar a um número cada vez maior de pessoas em todo o país. Boa Vista é a 20ª capital a receber em canal aberto o sinal da emissora. O avanço é possível graças ao trabalho integrado com a TV Câmara e Assembleias Legislativas. O acordo com a Assembleia Legislativa de Roraima foi assinado em 2012. O Senado comprou os equipamentos e implantou a operação. A TV Legislativa ficou responsável pelos custos de infraestrutura, como aluguel da torre, energia e manutenção dos equipamentos. A parceria reduz custos e a tecnologia digital permite o compartilhamento de canais. Assim, em Boa Vista, os moradores poderão assistir à TV Senado pelo canal 57.1. Acompanhar a TV Câmara no canal 57.2 e a programação da TV Assembleia do Estado no canal 57.3. Agora, sem nenhuma dúvida, a população vai poder avaliar e cobrar daqui dos senadores as nossas atividades de acordo com as suas necessidades. É muito importante a gente poder discutir política o ano todo, poder debater, as pessoas puderem estar informadas, porque só assim nós teremos cada vez os votos mais conscientes. Além disso, a TV Senado tem uma programação cultural eclética, uma programação cultural, uma programação informativa da melhor qualidade. Portanto, é um bem também que vai se trazer para que a sociedade possa participar e possa se informar, ter lazer, ter diversão e ter entretenimento com qualidade. Esta edição do Senado Agora fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras notícias. Até a próxima.